Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades, minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados, Pai. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para a gente? Deixa eu dar boa noite aqui para o meu irmão Oswaldo Borges. Oi, Sayonara. Boa noite, Boa noite, bom Oswaldo. estudo para todos nós. Então, vamos lá, Solange, Vamos por lá, favor. segundo parágrafo, 335. A verdade sobre o racismo é esta: cada uma das entidades vivendo sob o sol descende da consciência divina, de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Então, onde estão as diferenças? Elas surgem do desenvolvimento das espécies, da genética, do condicionamento, dos ensinamentos tradicionais, dos costumes, dos hábitos familiares e educacionais para relacionar-se com os outros e nas diferenças de padrões de pensamento. Não é a cor da pele que os divide. Uma criança pequena, de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão, será bem aceita no coração da maioria dos adultos. É a consciência que os divide e que é sentida em cada nível do seu ser, pois todos vocês são, apesar dos corpos materializados, formas de consciência, expressando padrões de consciência e formas de consciência, recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele ou aparência. E é a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais.
Só fazer uma observação aqui. Nesse parágrafo mesmo, ele fala: pois todos vocês são, apesar dos corpos materializados, né, nós somos formas de consciência, todos nós. Tudo que há no universo, né, são formas de consciência, expressando padrões de consciência e formas de consciência. Então, tudo que a gente expressa também se transforma, né, numa forma de consciência. E ele diz que a gente está recebendo padrões de consciência dos outros. Então, tá tudo tão interligado, né? Tá tudo tão junto e misturado que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa elevar esse padrão vibratório, né, de uma forma mundial, porque daqui a pouquinho lá no texto complementar, logo no 1, ele fala sobre as falhas em seu planeta. E ele lembra, mostra, né, nem lembra, mostra para gente que essa falha em seu planeta é causada pela consciência global. Cada um de nós tem uma responsabilidade, né? Tem um pinguinho aí de responsabilidade. A gente tem 1 grama de peso nessa balança. Se a balança está pendendo para o lado negativo, tem muitos gramas, né? Nesse lado negativo. E cabe a nós que já sabemos disso, passar para o lado positivo, só com pensamentos amorosos, amistosos, porque isso também, o que é contra o amor, o que é fora do amor, gera uma tensão. Essa tensão é prejudicial à nossa saúde, é prejudicial ao sistema todo, né? Todo esse ecossistema, planeta, universo, não é bom. Mas agora a gente sabe disso, então agora a gente pode mudar isso, mudar esse padrão, como ele chama aqui, recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele, a sua aparência. É a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais. Vamos ficar bem atentos a isso, né? Quer falar, Celina? Eu quero. Então, por favor, Rodrigues. É, a consciência formalizada, né? Está lá na página 42 da carta 1, quando ele explica, né, que o Pai, ele vem trabalhando, né, o poder criativo, a mente universal vem trabalhando, e aí ele diz na página 42 que no sistema de todo ser vivo, no sistema de todo ser vivo, todo trabalho está sob a direção do poder criativo divino, o qual estavam os planos e desígnios da criação. Aí ele diz que esses planos, né, e intenção, né, desígnio é um projeto com intenção, na verdade são formas de consciência. Então, a consciência, através de um plano e de um objetivo claro, definido, uma intenção, ele deu forma à individualidade, certo? Ele chama aqui de palavra, né? E essa palavra tem um significado especial. Qual é o significado? É que ele se manifesta no mundo visível e também continuamente permanece em si mesmo. Então, uma forma de consciência, ela é uma atividade contínua, constante, sem interrupção por parte da consciência universal na individualidade dele mesmo. Por isso que ele diz aqui que qual é o problema aqui? Das diferenças em relação ao relacionamento entre as pessoas. É que se você tem a consciência egóica, você vai ver as diferenças pelo olhar das percepções humanas.
pelo olhar, pelo falar, pelo ouvir, né? Enfim. Mas se você tiver a consciência, a forma de consciência na consciência crística, você vai ver o outro como a consciência manifestada da consciência universal. Por isso que ele diz aqui na frente, né? Você expressa padrões de consciência, porque ela é padronizada, né? Cada indivíduo, cada individualidade tem um padrão. E também recebe padrões. Quando eu estou falando com vocês, me relacionando com vocês, cada um está recebendo um padrão de consciência que eu estou manifestando, que a consciência está manifestando através da minha individualidade. E vice-versa. Então é importante a gente entender que quando o outro está se relacionando, né, quando nós estamos nos relacionando com o outro, na verdade nós estamos experimentando os padrões de consciência, ou seja, as formas de consciência da consciência universal. Se entendermos isso na profundidade que ela merece, a gente não vai mais olhar para o outro e observar só o físico, né? Só a aparência. Entendeu? Só isso mesmo que eu queria dizer, velho. E isso está relacionado com o que a gente ouve, né? Vamos falar, Também. todo mundo aqui usa óculos, né? Todo mundo, quase todo mundo está de óculos. Quem está com uma lente vermelha vai olhar para uma coisa branca, igual a parede atrás do Bonfim, e vai ver uma parede cor-de-rosa. Quem tiver com uma lente azul vai ver né, a parede lá do Bonfim é azulada, ou a camiseta do Rodrigues, ou a minha, né? Mas isso não significa verdade. Isso significa aparência, mas essa aparência que foi dada a esse óculos é o ego. É como a gente está olhando as coisas, como a gente está ouvindo, né? Nos olhos é fácil da gente falar do óculos, né? Uma lente colorida. No ouvido a gente não tem um aparelho auditivo colorido, né? Mas a gente tem o nosso ego também no ouvido. Então, se a pessoa fala alho e a gente entende bugalho, agora, se a gente está na consciência crística, a pessoa pode falar alho, bugalho ou aquele outro carvalho, a gente vai entender a mesma coisa. A gente não vai levar para o lado ruim, não vai levar por um tingimento, né, da lente. A gente não vai ser deturpado, né? A consciência crística, ela compreende, é diferente. E é esse grau que a gente está buscando, né? Encontrar, alcançar, para poder se relacionar com todo mundo. Que o Cristo já falou aqui, para você lidar com o mendigo, com o papa, com o empresário, não importa. Estão ocupando uma função aí temporária, né? Ninguém nasceu presidente, ninguém nasceu papa, ninguém nasceu dono de empresa. Né? Dono de empresa pode ser. Mas, né, chegar na prática mesmo de ser dono de empresa é com o passar do tempo. Para ser papa também, né? Presidente também. Até para ser mendigo, pode nascer mendigo, mas é a experiência da alma ali, e às vezes nem é para ser mendigo, é só para nascer naquela família. Cristo também já explicou isso. Agora, quando a gente está na consciência crística, quando a gente consegue olhar as pessoas com amor, né? Não precisa nem estar na consciência crística, porque, né, parece que tem uma distância aí. Mas olhar com esse amor materno ou paterno, né? Que todo mundo tem essa possibilidade, aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. E o texto está bem claro também, né? Esqueci até de dizer, ó. A primeira consciência, ela está com letra maiúscula. Ela está falando da consciência do universal, né? Consciência universal. Uhum. Ou a consciência crítica, né? A segunda consciência, que é essa que atrai e rejeita os demais, ela está em letra minúscula. Portanto, é a consciência da egóica, né? É a nossa consciência individualizada. Humana. É. Humana e animal também, né? A gente percebe isso nos animaizinhos, nas plantas, né?
O ego tá ali em todos os seres sencientes, todos os seres Ah, vivos, né? na ameba, né? Na Na ameba. ameba, é. E a ameba, só que assim, a ameba tem uma diferença, né? Acho que tem uma diferença, não sei, um salto quântico, né? De uma alma, de uma consciência que está num animal, numa ameba, e a consciência que está no humano. Teve um salto quântico aí, a passagem, a transmigração, que a gente chama, né? O espírita fala sobre a transmigração da alma, de você sair de um estado de vegetal para um estado animal e sair do estado animal para o estado hominal, tem uma diferença. Tipo, enquanto você tem ou está, né, no estado vegetal e animal, você não tem aquela maldade, o ego não tem raiva, o ego não tem vingança, ao passo que a gente, quando entra no estado hominal, tem essa possibilidade, né? Ah, então vamos pensar, vamos raciocinar aqui, né? Na ameba. A ameba, ela tem a consciência original, né? A pura lá, tá? Sem interferência da egóica, ok? Da consciência egóica. Só para a gente entender. Isso acontece com as plantas, com Os animais? mas eu digo assim, os animais microscópicos, né? Ah, No caso da ameba, né? Dos vermes, Vírus, enfim, bactérias, insetos, é, bactérias e tudo mais. Existe essa consciência. Agora, o que diferencia eles do ser humano é que quando o ser humano recebe a injeção, né, da vida divina lá no espermatozoide, então, junto naquele momento, quando a concepção acontece, entra em cena também o ego, né? Consciência egóica. Ela também inicia nesse momento da vida humana. Agora, beleza, a ameba, tudo bem. Agora, no caso dos animais, que Cristo também disse que os animais também têm ego, né? Senão ele não, o carnívoro não comeria o onívoro, né? O mamífero. E aí? então, é que é isso que eu quero dizer sobre esse salto quântico, né, de uma espécie, no caso, mineral, vegetal, animal e hominal. Tem essa diferença, né? O homem tem essa capacidade, muitas capacidades a mais que os animais não têm. E por a gente ter essa capacidade, o ego também se utiliza dela. Um cachorro vai ser sempre cachorro. Já o ser humano nasce homem e se transforma em mulher, e vice-versa, por conta do ego. O homem, hoje em dia está na moda, né? Tem gente que quer virar cachorro, aí sai por aí de quatro latindo. Mas nunca vi um cachorro querer virar macaco, nem nunca vi um macaco querer virar jacaré. Ou um jacaré achar que pode sair voando. E o homem tem essa possibilidade. O ser humano, né, tem essa possibilidade de se fantasiar, de fazer cirurgia. Nenhum animal faz cirurgia um no outro. O crocodilo lá resolve tirar o rabo, colocar mais um rabo. O ser humano vai lá e corta o pênis e faz lá um enxerto e tem uma vagina agora. A mulher pode tirar os seios, né? Ficar lisa como um peito de homem. Toma hormônio para crescer barba. Ou o outro toma hormônio para cair os pelos. O animal não faz isso. Uma mosca vai ser sempre uma mosca. Uma abelha vai ser sempre uma abelha. O ser humano não. O ser humano é incrivelmente a potencialidade que ele tem, porque a gente é extraído diretamente da consciência divina. A gente tem os poderes praticamente divinos. E se a gente estudar e se elaborar, a gente chega na consciência crística e se aproxima muito dessa divindade, da consciência universal. Fala, Celina. O ser humano é o único que tem psique, né? É isso?
Não sei acho que a Isabel pode falar melhor sobre isso. Só tentando compreender as suas colocações, Rodrigues. A ameba tem o ego, tudo tem ego. A ameba, neste caso, o ego, ele está compreendido para a sobrevivência em todos os casos, né? Até o homem. Mas a estrutura da ameba, ela permite um, um meio bem simples. Ela vive na água, em ambientes líquidos, e a função dela é sobreviver. Isso é parte do ego. A planta, ela tem o ego que faz com que ela procure a melhor forma de subtrair elementos da terra e crescer. Então, ela também tem nesse nível, a ameba, ela tem Vamos para a planta. A planta tem um processo que a estrutura energética dela, ela permite que ela procure luz, procure água e viva dessa maneira. O máximo que a planta vai alcançar na evolução que eu estudei é a parte mais o vegetal mais elevado, ele chega à parte emocional, ao campo emocional. Lembrando dos 4 corpos, né? O etérico, o emocional, o mental, o animal, ele, além do sistema emocional, ele é isso. A planta, ela chega a um determinado nível do campo emocional. O animal, ele chega a tocar a parte mental mais baixa. Aí o homem, ele vem e consegue assimilar o campo emocional, consegue assimilar e atingir um estado mental bastante elevado. Quando ele consegue transpor esse momento do campo mental, ele começa a acessar partes mais sutis da matéria que envolvem a existência da psique, posteriormente, juntamente com a alma. Então, é uma gradação. Enquanto todos têm aquele potencial todos foram extraídos da fonte, mas uma montanha tem uma centelha que vai trabalhar e aprender o sentido da vibração, porque tudo é vibração. O universo todo se é Om. E dessa palavra se fez todas as coisas criadas e ainda não criadas. São vibrações dessa palavra. E quanto mais você é capaz de usar essa palavra para criar, mais você tem que se purificar, de maneira que o Om, a geometria sagrada do Om, ela tem muito poder. Depende da forma como ela é
escrita, desenhada, ela tem muito, muito, muito poder. Então, assim, a palavra tem poder. E a partir daí, tudo se desenvolve, tudo amplia a consciência das coisas. Sim. E lembrando que dentro desses níveis e subníveis, né, alguns estão, vamos chamar de oitava, que eu acho que fica melhor para entender, né? Na escala musical do piano, o piano tem as 8 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e as próximas 8 notas também são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só que com uma diferença, numa oitava mais elevada, numa oitava maior. Então, dentro da espécie animal, né, tem essas oitavas também, em que tem um animal que está na primeira oitava, e tem um animal que já está tocando essa coisa da sensibilidade, do raciocínio. O cachorro que chora porque o dono morreu. Por que um Isso, cachorro vai chorar, né? Como é que ele está entendendo isso? Essa convivência com o humano fez com que essa alma, essa consciência se elevasse. Já está num grau de conseguir perceber, de ter sensibilidade, coisa que talvez a maioria dos cães não tenham, um ou outro tem essa sensibilidade, mas eles vão atingir, os cães vão atingir essa sensibilidade com o passar do tempo. Assim como nós, os homens, estamos dentro de um processo, né, de milênios, a gente saiu das cavernas, a gente parou de morder o bicho, comer o bicho cru, começou a utilizar o fogo, começou a utilizar o plantio. Não importa se foi um extraterrestre que veio trazer essa consciência para nós. A gente está num processo evolutivo. Da mesma forma que a gente está evoluindo um cachorro, né, que a gente está ensinando o amor para o cachorro, tem um ser que também está nos ensinando a nos elevar. Vamos chamar o que está aqui na nossa frente, né? O Cristo, Cartas de Cristo. Está ensinando a gente a passar por um grau evolutivo espiritual mais avançado. Para um cachorro não adianta você falar de Deus, de pai, mãe, vida, ele não vai entender. Ainda não. Um dia ele vai, mas agora ainda não. Mas é um processo, é gradativo. Tá, tá indo. A nossa consciência está em formação há muito tempo. Aqui Fala, na Val. carta, aqui na carta 5, quando ele fala dos impulsos gêmeos, né, que ele é dispensado a toda criatura ser viva, né? Ele diz assim: os impulsos de ligação e rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Então, pelo que eu entendi, né, é, esse impulso natural nos animais, nas aves e nas plantas, né, nos animais e nas plantas, ele tem um instinto apenas de sobreviver, de se observação. buscar sobrevivência, né? De, de se manter, entendeu? Que é o impulso, né? Do eu original, né? Ele quer sempre estar em atividade. Então, nesse caso, o impulso existe, né? Como forma egóica, mas para sobreviver, para buscar o crescimento. No caso do ser humano, o ego consegue corromper esse impulso, né? Aliás, corromper não. O ego usa esse impulso de forma corrompida. E aí o intelecto não, a psique, né? Fica dominada com essa confusão e dá esse problema que tem o ser humano. É, porque Bom, o é isso que eu estou animal, entendendo aqui. que você vê, o animal, ele tem esse impulso, como a planta, né? Ele mesmo fala aqui nas cartas. A planta gira buscando a luz do sol porque isso é benéfico para ela. Se tem uma É, planta que é trepadeira, aquelas hospedeiras, né, que às vezes matam a outra,
também é o impulso de sobrevivência dela. O É, animal também. Só que o animal, por exemplo, não estoca. Um leão não mata duas zebras, dois cervos para guardar a carne, deixa no sol, né? E joga sal para conservar a carne. é. E o Só mata Aí, para comer Roberto, naquele momento, né? é, tanto que assim, quando eles estão com sede, né, principalmente a gente vê isso nos documentários das savanas lá na África, e tá na época da seca, quando tem um poço de água, todo mundo vai beber. O leão vai beber a água também junto lá com todos os outros animais e não ataca ninguém, porque é parte da Só sobrevivência. é a vez do jacaré. Talvez o jacaré, né? O jacaré também come, né? Então, talvez o jacaré. Mas esse é o equilíbrio da natureza. E o homem desequilibra. Por que que hoje tem, sei lá, 5 milhões de vaca no mundo? Porque tem 8 bilhões de pessoas que querem comer a vaca. E o homem vai lá na savana e mata o animal, né? Só por Para lazer, pendurar na parede a cabeça do animal, só por para dizer que esforço, matou, lazer. né? E olha a covardia do ego humano, né? Ele É. mata um leão à distância com um tiro. Quero ver se o cabra é macho lá de pegar o leão na porrada, matar o leão e aí botar, fui eu que matei no dente. Quero ver matar Não tem. como é que é? No braço, né? Na luta É, livre. mata leão, é. Quero ver. Só o Tarzan fazia isso, rapaz. Tarzan de Hollywood, né? Fala, Isabel. Então, os animais, eles não deixam de ter uma psique também, a nível de cada animal, né, de cada raça, mas existe essa psique também. Eles sentem também, eles têm as emoções. O cachorro, ele demonstra que está feliz da gente chegar, né? Quando a gente está saindo de casa, ele vai, fica lá no cantinho, fica esperando. Ele dentro do instinto ou da raça dele, ele tem a psique também, né? E, E inclusive tem o cuidado a também dos formiga, filhotes. oi? E tem o cuidado dos filhotes, né? Que é extremamente cuidadoso, né? Não, e eles têm, alguns animais, como o cachorro, eles têm uma percepção do humano que a gente não sabe. Eles sabem que a pessoa, quantos cães que tomam conta de pessoas doentes, e parece até que até com diabetes, não sei, eu esqueci agora, que ele sabe que a pessoa vai passar mal e ele já dá o recado lá, né, pro humano que a pessoa vai passar mal. Então, é, tem essa sensibilidade, né? Mas aí não é treino, não, Isabel? Não, não. Você não sabe a história do cavalo? Que eles descobriram, né, perceberam que o cavalo tinha uma sensibilidade maior pelas pessoas que tinham alguma deficiência, e depois levaram esse cavalo para o hospital e ele vai andando no, no, no corredor do hospital. O doente que precisa mais de atenção, ele entra, ele vai lá. Você não viu esse vídeo? Não. Tem no Instagram, é bem comum. Tem um nome de um É bem, cavalo aí. É um cavalo é uma mestiço. sensibilidade que não existe. Eu acho que só uma pessoa extremamente mediúnica, sei lá, para ter essa percepção que esse cavalo Cavalo tem. mediúnico. Esse Não cavalo ele é bem sei. especial, ele vai nas pessoas que estão doentes, né? É, E é, tem um tratamento já, acho que não sei se você já viu também, Isabel. É tipo assim, a pessoa tem um sítio, uma fazenda com cavalos e umas macas. E chegam é. alguns cavalos assim, deita, um fica perto da barriga da pessoa, outro fica perto da Isso cabeça. aí já vi. Isso aí já vi. Não, esse eu nunca vi. É E, cavalo com a, psiquismo. Não. e aí, Cavalo o quê? Cavalo com psiquismo. Ah, Psiquismo equino. o sim. coração do humano equipara com
com a frequência a do frequência coração do do coração. cavalo, e isso faz um Aham, tratamento. é, Criança com problema de autismo, com Down, isso, problemas. sim. Assim, Então, e tem pode falar. não, tem os cachorros também. É, eu já fiz até um laudo para uma pessoa que precisava do cachorrinho, ela precisava de fazer uma viagem internacional, ou, né, pegar um avião. E ela eu fiz um laudo para ela dizendo que ela tinha necessidade da companhia daquele cachorro. Ela não tem uma deficiência física, não, igual tem os cegos, né, que tem o guia, mas o psiquismo dela precisa daquele cachorro. Então, eles são dotados, né, dessa sensibilidade. E não são todos Alguns, os né, cães, né? também. Não, é igual o homem. O homem, É, né, cada um tem a sua sensibilidade, a sua mediunidade, né? E os animais também. cada um está numa oitava, né? Cada um está numa oitava, justamente. Só que assim, todos estão progredindo. Todos têm a chance, todos têm o merecimento desse progresso. Todos estão em evolução. Mesmo aqueles que a Olha, gente olha e vê os mais baixos, né? Como ele fala na carta 5. olha, tem uma história na Bíblia, muito conhecida, né? Que é a história da jumenta de Balaão. Balaão era um profeta, ele estava a caminho para falar com o rei Balaque. E no caminho, Deus se manifestou, né? Deus se manifestou, queria falar com Balaão e apareceu no caminho. E aí a jumenta viu a presença divina, ela sentiu, né? E ela parou. Só que Balaão não percebeu isso, ele não viu a presença do divino. E aí a jumenta parou e Balaão ficou batendo na jumenta, espancando a jumenta para ela ir, né? Bora, bora, vamos espancando. Foi umas 3 vezes esse espancamento, aí, essa batida. Aí a jumenta foi, olhou para Balaão e perguntou: Por que você está me espancando? Bom, isso é um relato bíblico, né? Tá lá no livro de Números essa história. Mas é um relato, né, que pensando assim, dessa forma, com essa consciência que a gente tem hoje, não duvido que tenha acontecido, não. Mas Né? Cristo fala aqui nas cartas que os animais podem ver coisas que os homens não podem. Os Não, animais vê tudo têm essa bem, eu digo, sensibilidade. vê tudo bem, eu digo é a jumenta falar, né? Ela falou, por que que você está me espancando? E a consciência divina falou através da boca da jumenta. Pois é, você não está vendo não aí, ó, a consciência, né? É. Interessante essa história, Com interessante essa certeza. história. É. Às vezes é só através da inocência. Hoje eu postei uma historinha lá do Krishnin, não sei se vocês viram, na consciência divina. É essa coisa do coração puro, né? As crianças vêm, a gente, né, com essa coisa de adulto, o próprio nome diz que a gente adultera, né? E a criança cria. Então a gente precisa entrar no reino dos céus para ser como a criança, né? Que é o que o Cristo fala. Quando você entrar no reino dos céus, você vai ser como uma criança. Puro, né? É. Bom, vamos cuidar da nossa consciência, né? Seguimos? Vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamento mentais, emocionais, estiverem em harmonia e quando os valores pelos quais escolherem viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue esse momento, é inútil que as pessoas se aborreçam uma com as outras, devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores.
suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se a fim de assemelhar-se com as pessoas dessa raça. As diferenças raciais então morrem de morte natural. Se você não está preparado para assumir a consciência da raça à qual deseja unir-se, então reconheça, aceite e respeite com amor as diferenças de consciência. Ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças. Essa frase é interessante, né? Ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças. As diferenças Isso, têm, é visível. isso fala muito, isso fala muito sobre a forma como houve o contato do humano branco com outros povos e que não houve nenhum respeito com relação à condição em que eles se encontravam e, e eles mesmos, né? Então, essa diferença acabou gerando um nível de morticínio muito grave. E é interessante que aquele moravianos, que são aquela comunidade que foi formada em 1726, que eles oravam a Deus e eram diferentes denominações cristãs que chegaram à conclusão de que o que eles deviam fazer era amar. Cristo amou a todos e por isso mesmo eles deviam, independente da denominação cristã presente, todas elas deviam entender que Cristo é amor. E eles foram os primeiros que contataram alguns povos na África, outros na Ásia, e os primeiros que fizeram contato com os esquimós no norte do planeta. E aí eles respeitaram e eles conseguiram introduzir a consciência de Cristo apenas preservando cada uma das crenças de cada um desses povos e apenas colocaram a imagem de Jesus sem tentar impor. Isso foi uma coisa muito legal. Os moravianos é aquele povo que fizeram 100 anos de oração, tendo um casal por cada hora, 24 casais que ficavam em oração permanente, e isso foi durante 100 anos. Os Interessante. moravianos. Quando foi isso, Celina? Eu tenho a história. Começou em Ah, 1726. 1700. Mas eles existem até hoje. E eles eram tão, de certa maneira, com uma moral tão elevada, que quando eles se estabeleceram uma comunidade nos Estados Unidos, na Pensilvânia, era tinham uma moral tão elevada que George Washington pediu encarecidamente que as duas sobrinhas dele fossem educadas na escola moraviana. Existe no Brasil, existe no mundo, mas eles têm essa característica. Se vocês entrarem como moravianos, vocês vão saber essa história. Eles foram realmente aquilo. Eles chegaram a um consenso entre todas as denominações cristãs que haviam naquela época, dominicanos, anglicanos, todas as denominações,
eles chegaram a um consenso através do conde de Zinzendorf, que era o dono das terras onde essa comunidade floresceu, porque a igreja cristã, a igreja católica começou a perseguir todas as outras denominações cristãs que existiam naquele período, e elas foram abrigadas por esse conde, que teve uma visão de Cristo, e aí ele conseguiu conciliar essas denominações todas e criar uma comunidade baseada apenas em o que Cristo amou. Se você machuca alguém, isso não é cristão. E é algo dessa natureza. Essa história é muito, muito legal. 100 anos de oração. Interessante. Continuamos? Roberto, ele diz aí, né, que se o indivíduo não estiver preparado para assumir a consciência da raça, né, do outro, né, ele se esforce, né, para reconhecer, aceitar e respeitar com amor as diferenças de consciência. Ele está falando aí da aparência mesmo, né, da aparência como um todo, né? Sim. Talvez até a gente levar em consideração aí cultura, né, É, origem, família, enfim, diversos fatores, né? sim. Se, É o que se o diferencia. indivíduo não tiver condição de entender isso, de aceitar isso, de respeitar, né? Então nem adianta, né? Não adianta. Porque ninguém tem o direito de exigir que um indivíduo ignore as diferenças do outro. É porque Não a tem direito, diferença tem. Vai ter. né? Porque é falta de respeito, né? É falta de respeito, né? E você vê que coisa bonita que é o respeito e o amor. Não precisa fazer faculdade para isso. Você pode ser analfabeto, você não precisa ser nem letrado, nem nada. Basta você ter respeito pelas outras pessoas, pelo meio ambiente, pelos animais, respeito pelas plantas. E esse respeito ele está totalmente interligado com as leis da existência. Não faça o outro que você não gostaria de receber do outro. Ofereça o outro que você gostaria de receber do outro. Coisa simples, né? O respeito não exige dinheiro, estudo, nada. É uma coisa que é a sabedoria de barranco, né? A avó ensina respeito, a avó analfabeta ensina a respeitar o passarinho. Não dá pedrada no passarinho. Você gostaria de tomar pedrada? Então não use estilingue para matar passarinho, para machucar o passarinho. Coisa simples, né? O amor é simples. Eu posso falar? Claro, por favor, Sayonara. É, aqui a gente percebe que tem uma fórmula, né? O Cristo deixa a fórmula para a gente. Você quer acabar com o racismo? Perceba o outro, valorize o outro, veja como é que ele vive, aceite, né? Chegue perto da cultura, chegue perto dos valores. Então, assim, a fórmula é essa, não tem outra. E isso com muito respeito, com muito amor. Então, aí, naturalmente, vai haver, né, a morte do racismo. Porque onde é que está o racismo? É quando você se acha melhor, maior, quando Super. você se afasta do outro e você não se sente nessa unicidade. Porque Hum. somos únicos, vimos, estamos sob o mesmo sol, estamos sob, né, a mesma criação. Por que se achar maior? Então, a fórmula está aí. Então, a gente não tem muito o que questionar como é que vai acabar com isso. É só entender que chegar perto. É unir coração com coração, mente com mente. E assim a gente vai acabar, né, com o racismo dentro de nós, em primeiro lugar, né, e aí a gente espalha
todo esse respeito e esse amor pelo mundo, porque não existe realmente diferença, né? Eu provenho de uma família racista, mas a vida me disse assim: eu vou te ajudar a vencer todo o seu racismo. E os meus filhos, né, é, se associaram a pessoas com culturas diferentes, com raça diferente, né? Mas assim, não tem diferença. Eles, para mim, são iguais. Eles não têm, entende? Quando você começa a conviver, é que você vê, poxa, então, dentro da nossa família, a misericórdia divina chegou para trazer para mim uma realidade que eu consegui perceber na prática que não existe, entende? Então, e é assim que vamos acabar. Só isso. Com certeza. Eu, assim, eu achei bom isso aí que você colocou, sayonara, né? Mas é muito importante isso que você colocou, esse ponto de vista, porque eu vejo assim, nós estamos trabalhando para nos integrar ao todo, porque a consciência crística é o todo. Nós somos apenas uma ramificação dela aqui. Se eu trabalho, o meu Cristo quer voltar a agir no todo, a se integrar ao todo. Ele é o todo, mas o trabalho dele está impedido por conta dessas percepções de separação que nós concebemos aqui como pessoa em desenvolvimento. Quando a gente tomar consciência de que o que é colocado diante dos nossos olhos, ou no alcance da nossa audição, ou do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato, que essas coisas nos vêm para completar algo de que nós estamos buscando, a gente está buscando essa pureza. E aí vem essas situações para nos completar naquilo que a gente falta para a gente se integrar ao todo. E à medida que você vai se abrindo para esse processo, sem esforço do ego, sem assim, a aproximação forçada, não existe nada. A aproximação natural, a vida natural, como aconteceu isso que você contou na sua família aí. Deixe que a percepção venha por si, e com o tempo. Quando você faz isso, na verdade, você está sendo fiel consigo mesmo. Em primeiro lugar, você está deixando de ser racista com você mesmo. Porque o racismo, muito, muito longe de ser o que se manifesta fora. O racismo é em nós. Quando nós passarmos a ser fiéis a nós mesmos e conhecer as nossas origens, quem realmente nós somos, que nós somos integrantes dessa consciência crística universal, porque é a consciência crística responsável por iluminar o nosso caminho para a nossa união com o Pai, Pai e Mãe. E seu Pai, Mãe, Vida. Se nós não tivermos esse luzeiro que é o Cristo, que, diga-se de passagem, todos os animais, todos os seres vivos têm o Cristo, a consciência crística, porque é ela que traz a intuição para a manifestação visível. É ela que pega do todo e manifesta aqui. O Cristo é ninguém menos do que o que é chamado aqui com uma nova terminologia, chamada psique, porque é o intermediário entre nós e o Pai, Mãe, Vida. Então, à medida que nós vamos encorajando a enfrentar essas situações em nós, enfrentar a nós mesmos e passar a ter um olhar transcendente, criar uma condição para ter um olhar transcendente em tudo, a gente vai ver que essas situações, esses negócios de racismo, ele desaparece no fora, porque ele desaparece dentro. É passado uma borracha. A nossa alma vai ficando reluzente de uma reluzência tão forte, tão branco, tão transcendente que tudo perpassa essas coisas. Porque essas coisas é criado por quem? Pela consciência humana pensante. Pela consciência humana pensante. Ela trabalhou no senso de separação do indivíduo.
Eu contra ele. Eu e ele, eu amigo dele, ou eu inimigo dele. Mas na realidade não existem essas figuras. Mas elas vão deixar de seguir essas figuras quando nós formos fiéis a nós mesmos, fiéis ao nosso Cristo. Porque o nosso Cristo ele veio aqui para aprender na prática. E ele está inebriado com essas situações do ego humano e, portanto, ele ainda não desempenhou o seu papel. Mas agora o nosso Cristo está tomando o corpo. Ele já se virou para a consciência divina supra, o Pai Mãe Vida, e nós estamos recebendo muito mais luz, muito mais entendimento disso. Então, eu percebo que nessa história toda, esses fatos eles estão sendo transcendidos em nós, não pelo esforço humano, pelo esforço humano a gente não consegue nada, mas pela entrega e credibilidade no processo que o Cristo trouxe. Se a gente acredita no processo e nós sossegamos, nós nos entregamos aquilo e fazemos apenas a parte que nós precisamos fazer aqui, a meditação diária, a vigília dos pensamentos que saltam à nossa mente toda hora, eles vêm para mostrar para a gente que eles estão sendo curados, não para você pegar ele, assambarcar e envenenar eles mais e trazer mais problemas. Mas os pensamentos, eles vêm. Aí você vai tendo aceitação com eles, com esses pensamentos, e vai agradecendo ao Pai o que tem por trás de tudo. E aí você não sabe o que tem, mas você sossega, porque você sabe que é bom, é maravilhoso. O Pai está te dando o melhor. Eu não sei o que é, mas o Pai sabe. O interessante é isso. É você criar essa convicção de que você está sendo amparado, que você está sendo dirigido certinho. Esquece o esforço humano de você ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que acreditar no processo. E o processo que tem leva o nosso ego ao silêncio. Esse silêncio maravilhoso, né? Esse silêncio maravilhoso que vai abrindo a nossa alma para receber, para jorrar isso para nós, e o Cristo vai ficando cada vez mais reluzente, mais ativo em nós. E ele vai aprendendo, e com ele nós vamos aprendendo junto. Daqui a pouco nós somos fusionados. Eu e o Cristo somos um, e quem é um com o Cristo é um com o Pai. Ó, eu acredito muito, né, no poder do amor. Eu sou uma pessoa que tento inserir o amor, né, viver o amor. Dizer a você se está em mim, assim, uma coisa que vejo em você amorosa, eu vou expressar o meu amor. Se eu hoje acordar com vontade, seu nome é Borges, É tá, Borges, Oswaldo Borges. Borges, pronto, Oswaldo. Borges. Então, se eu sentir que eu estou recheada de amor por Borges hoje, eu vou falar para Borges que Borges, eu já amanheci repleta de amor por você e tal, tal. Então, eu vivo isso na prática, sabe? E isso é uma forma tão gostosa, tão bacana da gente viver, porque a gente tem muitas pessoas que não têm essa coragem de falar, não tem essa prática. E eu percebi que essa prática é uma prática real. E o quanto que a gente aproxima os corações das pessoas. Meus amigos mesmo, né, sempre falava, Maria Nara, me chamam de Nara, né, é muito amorosa, porque a gente deve fazer isso. Então, e o que a gente, quando a gente estuda as cartas, é para a gente achar o amor incondicional, é para a gente entender esse amor, viver esse amor. E se você tem o amor, você vai se aproximar do outro e você não vai se achar melhor porque você tem esse amor, não. Porque o amor, na Bíblia, diz o quê? Quando a gente. Eu não gosto muito de sair do contexto do que está nas cartas. Eu gosto de estar aqui falando sobre as cartas, porque a gente está aqui para isso. Mas vamos pegar um pouquinho, né, do que está na Bíblia, porque a gente cresceu dentro dela. Deus é amor, em João. Deus é amor. Então, se você vive o amor, você vive Deus.
Você vai viver a consciência universal. Então, viver a consciência universal, você já está sobre essa aula que você falou, em que tudo vai rolar, porque você já está dentro né, dessa egrégora. Então, a gente tem que entender que vai tudo acabar a partir do momento que a gente verdadeiramente amar. E quando a gente ama, a gente não é, tem limites, não tem essa coisa de você colocar empecilho, né? Ah, porque você tem uma cor diferente da minha, porque você tem um cabelo diferente, porque você tem uma condição social diferente, porque seja o que for, né? É você. O outro tem uma necessidade, você é a satisfação da necessidade do outro. Você está pronto para isso, porque você tem muito amor dentro de você. Então, eu penso, né, que a gente vai acabar com tudo isso, sim, quando a gente se dispuser e a gente disser, não, eu vou fazer a minha parte para isso acabar. Eu Está quero no caminho, acabar com né? isso, né? É isso. Então, assim, não precisa ter cota, não precisa ter nada, não. A cota quem vai dar somos nós, porque a Isso, gente vai acabar, a gente vai dizer, você é igual a mim, você não, eu não sou melhor do que você, vocês são, isso, se você é pobre, se você é morador de rua, eu dou banho em você, você precisa cortar sua unha, você precisa de comida, você precisa de quê? Eu satisfaço a sua necessidade, né? Mas é nessa pegada, desse amor incondicional, né? Então, que todos nós possamos alcançar esse grande amor que está aqui escrito para a gente o tempo todo, né? E ganhar isso aí, né? Como ele fala aqui, quando ele diz assim, se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores, suas percepções, suas ideias, seu modo de vida e a forma de relacionar-se a fim de assemelhar-se. Olha que coisa linda, né? Assemelhar-se com as pessoas desta raça. Aí não tem como, não tem como. Você derrubou, acabou, porque você é igual. Não é isso? justamente. Ir para o amor inclusivo, não seletivo, né? Era o que eu queria compartilhar. Eu achei muito importante essa colocação e amei esse trecho. Muito bem. Posso sugerir para a gente deixar para amanhã esse o mais importante de tudo? Eu acho, A eu gente, acho. 1h20 aí, né? Só mais uma coisinha, Roberto. Pode falar. Eu vejo que, diante de toda essa situação, todos esses paradigmas que nós estamos observando agora, graças ao Pai, porque a nossa visão interior está se elevando, a gente está percebendo. Aqui, pouco tempo atrás, enquanto eu ainda estava sob os auspícios dos dogmas religiosos, que eu também venho do mundo religioso, 44 anos de mundo bíblico. Quando eu estava lá, eu não conseguia enxergar as coisas como eu enxergo hoje. Eu não conseguia. Aí esse detalhe que vocês contaram dos animais se relacionando bem com as pessoas. Olha que interessante. A cada pessoa que consegue elevar a sua visão interior, e aí eu digo, aquele que consegue iniciar no caminho de Cristo, e ele está tão convicto disso, que ele faz todo o esforço possível para continuar nesse caminho, ele começa a liberar a consciência de tudo, inclusive os animais que estão próximo dele, o que tiver no raio de alcance dele. E daí ocorre essa comunicação superior que o intelecto humano não é capaz de conceber. Como esse caso do cavalo, ele visitar as doentes nos hospitais e ele saber a pessoa que estava precisando, mas não é que ele era seletivo, mas ele era atraído pela vibração crística. Como Cristo, na época que ele praticou os seus processos de cura, não foram todas as pessoas que receberam a cura.
porque dependia das vibrações de cada uma delas. Olha aquela mulher enrugada no meio de tantos doentes, que ele estava no início do ministério, lá na casa dos Ezequias. Olha como que é, uma mulher magra, enrugada e curvada chamou a minha atenção. Olha para você ver como as vibrações dela conectou-se com a dele. E aí pode parecer o seguinte, ele foi seletivo, ele escolheu, ela não escolheu nada. Não foi nada escolhido. As consciências, a vibração das consciências se atraíram. E aí ele foi lá, ajoelhou em volta ao lado dela, colocou as duas mãos sobre a cabeça dela e o sistema inteiro dela foi mudando visivelmente aos olhos de todos. E de todos. E tanta gente com o braço estendido querendo ser curado. E ele foi lá na cara. Por que os outros não? Os outros precisavam de um empurrãozinho daquele para poder eles ficarem receptivos também para serem curados. É necessário que se eleve as vibrações. E consciência crística é vibração pura. É elevação pura de visão interior. Então, as consciências iguais na vibração espiritual, elas se atraem. Nós fomos atraídos para quê? Para essa consciência. Não foi a gente que escolheu. Às vezes o nosso ego quer falar, eu tive a sorte. Você não teve a sorte de nada, você estava ali, naquele momento receptivo, querendo entender o mundo, e você foi atraído como um imã. Eu falo isso. Se fosse por mim, eu estaria lá onde eu estava, no mundo religioso, do mesmo jeito, como os outros estão lá. Como eu fui sacado? É que o imã passou e eu era um metalzinho que estava tendo uma vibração tipo, entendeu? Foi sendo atraído pela consciência A nossa crística. frequência, né? O A nossa amor do frequência, a gente Cristo vai saindo dessa frequência isso, o amor do na Cristo é realidade, eu universal acredito que para nós... todos. Ele é um, o amor do Cristo é único para todos. Mas tem um negócio. Cristo só conversa com Cristo. Se você está aberto ao diálogo e ouvir a voz dele, vocês vão entrar em diálogo. Nós vamos entrar em diálogo. Agora, os outros não, os outros recebem a bênção para permanecerem vivos. Porque se ele tirar essa bênção, todos perecem. Então, ali o diálogo é outro padrão, é outro padrão. Mas depende da minha intenção, da minha vibração. Ó, eu vou falar uma coisa que vocês falaram, né? Eu vi vocês falando aí do cavalo, né, da frequência do cavalo, o que é que o cavalo é capaz de fazer. Eu sou consteladora familiar e fiz uma constelação para conhecer o que é constelar com cavalos. E aí eu fui para uma consteladora lá em São Paulo, Ruth Vilela. E foi a constelação mais libertadora do mundo, porque ela diz, né, que o cavalo tem uma frequência, está nessa dimensão, na 16ª dimensão. Imagine o que é o cavalo, né? A gente nem sabe o que é o cavalo. O cavalo é algo de fenomenal. Tanto que eu comprei um cavalo aqui, viu, gente? Acabei de dar ração aqui para ele, assim, na boca. Então é uma delícia, é algo de fantástico, é uma frequência que limpa a aura do local onde você está. Então, você entender, um cavalo fazer uma reverência para você numa constelação, é algo de fenomenal. Você diz, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Então, e isso é quando a gente quer estar nessa frequência. Eu acredito muito no nosso poder, o nosso ego. Eu digo, olha, a gente no nosso grupo que a gente estuda aqui, a gente diz assim, a gente brinca aqui, a gente diz assim, ó, vamos botar o nosso ego para dormir, vamos adormecer ele, porque ele dormindo, a gente fica no comando, a gente brinca muito assim, quem sabe? Então, vamos adormecer o nosso ego, vamos botar ele para dormir, a gente comandar, e a gente deixar que esse amor, né, una a gente.
Faça essa diferença e entrar nessa energia que você está dizendo aí, que quando você fala da energia, vocês foram né, a gente se sente os escolhidos, né? Mas a gente entrou numa frequência de como buscadores para conseguir isso, para conseguir isso que a gente está aqui, que a gente está, isso, poxa, é algo tão lindo, né? É A gente lindo está em demais. lugares diferentes e todos unidos ao mesmo tempo, querendo aumentar a consciência da gente, para a gente chegar aonde? Nessa unicidade com o Pai, nesse silêncio, nessa quietude, e ouvi-lo, que a nossa meta é essa. Eu fico aqui, eu digo, gente, me ensina a meditar, porque a minha cabeça é uma cabeça. E aí, o que que acontece? Eu digo, pô, eu vou entrar nesse grupo, porque agora eu preciso aprender a meditar, né? Preciso mesmo. Então, porque quando eu medito, quando eu me proponho a meditar, sabe o que acontece? Tem coisas maravilhosas que vêm para minha vida. Chegam músicas lindas, frequências maravilhosas, coisas assim, aquele dia que Deus está perto de mim, eu sinto isso. Por quê? Porque eu me abri para escutá-lo, para entrar nessa frequência. Então, eu quero muito com vocês aprender agora, sabe? Porque aqui das cartas eu já estudei, já né? A gente vai, nunca a gente deixa de coisa, né? Porque a gente passa Nunca, pela nunca. a gente passa por aquilo e diz assim, meu Deus, eu li isso aqui, eu não li não, eu Aí passou daqui a batido, pouquinho né? tem coisa Até hoje a nova. gente ainda tem essa hora, né? Que a gente ainda se vê assim, meu Deus do céu, eu não vi isso, já li essa carta 5 vezes, já estudei, né? Nem só ler, mas está em estudo, e nem passou. Mas é isso mesmo, que é assim, o processo é É, esse mesmo. E mas, aqui a gente vê que assim, tem uma nova oportunidade, exatamente por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu quero estamos mergulhar, juntos. e mergulhar para a gente cada vez mais entrar nesse estado. Mas é buscar o quê? O amor incondicional e que Deus mostre a verdadeira realidade dele para mim, né? E que eu Amém. possa ser canal para implementar isso para outras pessoas nesse mundo que vai ficar caótico, mas eu já saí desses dogmas, disso tudo que eu estava lá, e tipo, agora não tem mais isso, agora eu tô, é como se eu tivesse liberta. Eu me sinto assim, eu me sinto uma pessoa liberta e que não tem mais, Liberta. me tiraram da caixinha, e eu saí da caixinha, me botaram numa caixinha, taparam a caixinha, que você vai ficar aí com todos esses dogmas, acreditando que Deus é um Deus barbudinho, e que ele vai castigar, e eu disse, hoje não, hoje Deus é amor, Deus é uma energia de pai, de mãe, de vida, de satisfação das necessidades, de todas as leis que a gente já aprendeu, né? Que tem ritmo, tem cura, tem tudo aí para o nosso alcance. Eu não fui criada por ele, eu fui extraída dele. Então tem tudo isso que hoje a gente sabe que a gente diz, bom, é muito para o que a gente estava, não é? Amém. Então Amém. é massa, ele é muito bacana. Eu sou aqui da Bahia, viu? E digo assim, é massa mesmo, porque é muito massa estar nessa, nessa energia, né? É. Então, assim, o que eu puder fazer, estar disponível para ajudar o outro, para fazer, sabe? E não me canso. Uma pessoa chega na minha casa, eu disse, você já conhece as cartas de Cristo? Aí ela disse, não, tipo, poxa, bacana, se tiver oportunidade, e aí ela vai ver cartas de Cristo no Instagram, que vai estar lá. Ela vai olhar, entende? Então, a gente somos instrumentos, né? Isto, Então, isto. pode, se eu me botar para lá, eu vou ficar aqui empolgada e a gente não Amém. acaba a reunião. E assim, isso é isso mesmo o nosso papel aqui, eu entendo assim. E eu gostaria de ter participado hoje com o que eu falei, fiquei muito feliz de vocês ouvirem, mas eu vou deixar só uma percepção que eu tenho aqui para encerrar a minha participação e dar a oportunidade para o Roberto também encerrar a gravação dele. É que esse caminho não se ensina e esse caminho não se aprende, mas nesse caminho se recorda. Nós estamos recordando de tudo que nós somos. Tá? É esse o desejo, que esse espírito persiga cada um de nós, que nós estejamos entregue totalmente para recordarmos. E o Cristo está aí para nos recordarmos de quem nós somos. Gratidão, tá? Gratidão à consciência divina, gratidão à consciência de todos por terem participado.
Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, amanhã às 7h30 da noite, estão todos convidados para participar da meditação de 20 minutos amanhã. E amanhã a gente vai fazer uma meditação diferente do que a gente fazia. Amanhã a gente vai abrir uma página do livro e, como amanhã é dia ímpar, a gente vai ler um trecho do livro e o trecho da página ímpar. E aí a gente vai fazer a meditação em cima desse trecho. Encerra os 20 minutos, a gente encerra. E depois, às 8h30, às 20h30, a gente vai ter a continuação dessa reunião de hoje. Então, amanhã a gente volta para a página 336, nesse primeiro parágrafo, o mais importante de tudo. E vamos ver amanhã o que é que o Cristo está querendo nos dizer aqui, com esse o mais importante de tudo. Tá bom. Agradeço a todos, uma ótima noite. Bom Boa descanso. noite. Ótima noite para Boa vocês noite. todos. Muito obrigada por Gratidão. todos. Gratidão. 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 Até amanhã.